Enche a nossa vida, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida. Atos 3:6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Até aí, irmãos. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se. Quando eu cheguei, o pastor disse: olha, vai falar lá para a Sandra qual é a mensagem de hoje, qual é o tema. Eu não tinha um tema. Mas o Senhor falou no meu coração quando eu entrei na igreja. O que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para oferecer? O que é que Deus te deu que você pode compartilhar com alguém? Isso é muito importante. A igreja de Deus, ela precisa saber o potencial que ela tem. Nós somos um povo forte. Nós somos um povo forte. Aleluia! O diabo se levanta, se prepara, se capacita. As pessoas fazem rituais, elas mexem pauzinhos, fazem oferendas e se acham poderosas. Mas nós somos um povo que se chama pelo nome do Deus Altíssimo. Nós somos um povo forte. E você leu um texto comigo agora que fala de dois homens que não tinham ouro e nem tinham prata, mas ofereceram aquilo que eles possuíam de mais precioso. E as coisas hoje em dia, a visão está trocada. As pessoas acham que possuir riquezas, possuir bens materiais lhe tornam poderosos. Os seus diplomas, o seu intelecto, a sua capacidade, a sua influência os tornam poderosos. Mas é engano do mundo, engano do diabo. Porque o que faz um homem e uma mulher poderoso e poderosa é se a presença de Deus estiver ao lado dele, ao lado dela. Não que você não deva buscar, você deve buscar. E aqui nós encontramos Pedro e João, eles estão caminhando. O cenário é um cenário de movimento. Aqueles dois homens estão caminhando em direção ao templo às 3 horas da tarde para orar. Eles estão com o intuito de adorar, eles estão buscando a Deus. E em contrapartida, tem outro cenário, irmãos. Eles dão de cara com o homem, a Bíblia vai falar. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa. Enquanto 2 homens estão indo adorar, um homem é levado, um homem é carregado, um homem está coxo. E para vocês que sabem que alguém que tem uma deficiência não é fácil. Nos tempos de hoje temos muitas coisas que favorecem uma pessoa com deficiência, mas naquele tempo uma pessoa deficiente era considerada uma maldição para uma família. Era considerada uma pessoa humilhada, segregada da sociedade. Ele não tinha como conviver, ele não tinha como ter uma vida digna. Então ele mendigava, ele fazia o que podia, e o que ele podia era pedir esmolas. Mas ainda assim não era só o fato de pedir, ele dependia de alguém para fazer isso para ele. Ele precisava ser levado. E talvez você esteja perguntando: a pastora está pregando sobre o coxo, está falando o quê? Eu estou falando que é tempo de parar de depender dos outros e depender totalmente e somente de Deus. É tempo de levantar do chão, é tempo de colocar a paralisia e mandar ela correr, procurar o lugar dela, porque Deus te chamou para te colocar de pé. Deus te colocou não para depender do homem natural, mas para depender tão somente dele.
não está sentindo, mas a minha mão está pegando fogo. Tem poder de Deus em nossas mãos. Poder de Deus para dizer para o diabo e para o inferno: irmãos, eu estou aqui hoje, pronta para quebrar cadeias pela autoridade do nome de Jesus. Porque eu quero ver o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver, o paralítico andar. Porque esse poder já foi me dado. E o que tem acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus anda cambaleando por aí. Um povo frouxo, um povo medroso, que por qualquer coisa, qualquer ventinho já está desanimado, já quer sair da igreja, já quer sair da presença. Qualquer coisinha, um belisquinho que leva, já quer abandonar tudo, abandonar Jesus, já quer abandonar a cruz. E a igreja do Senhor tem se tornado paralítica, paralisada. E ficamos esperando sair do altar. E ficamos esperando que venha daqui, onde o Senhor Jesus já entregou o poder na mão de todos nós. Não foi, a Bíblia não diz, o poder que o Espírito Santo desceu foi sobre o pastor, não, foi sobre toda a igreja do Senhor. Mas o que é preciso fazer nessa noite? O que o Senhor me chamou aqui para fazer nessa noite é muito mais do que pregar sobre o coxo. É pregar sobre coisas que precisam ser retiradas da sua vida e da minha vida. Porque para você ver a glória de Deus, ele tem que remover coisas da sua vida. Do jeito que nós estamos, não conseguimos ver a glória de Deus, porque tem muita coisa que nós podemos nos apoiar. O Senhor quer tirar toda a dependência do mundo. Deus quer tirar toda a muleta que te faz segurar. Deus quer colocar você, debaixo das suas asas. E um exemplo melhor eu não poderia dar do que a vida do profeta Isaías, profeta messiânico. O livro de Isaías é um livro que brada no meu coração. É um livro muito forte, porque é um livro que fala muito sobre o Messias. E as profecias de Isaías são muito fortes, são muito diretas. Ele não tem meio termo, ele não tem arrudeio. Ele vai falar o que é pecado, o que é errado. É um profeta que se levantou com poder e autoridade no tempo em que reinavam os reis do sul, da tribo de Judá. E ele profetizou para Uzias, ele profetizou para Ezequias, para Jotão e para Acais. Ele profetizou para esses reis. E olha, você se levantar, você às vezes se acha pequenininho, se levantar para profetizar contra rei não é fácil. Mas aquele homem, ele foi chamado para profetizar, não apenas para profetizar aquilo que ele queria, mas aquilo que Deus mandava. Não podemos fazer aquilo que nós queremos, temos que fazer aquilo que Deus manda. E às vezes o que Deus manda falar é duro. Às vezes o que Deus manda falar não massageia ego. Irmãos, o evangelho ele constrange as pessoas. O evangelho ele traz transformação. E tudo que nos confronta traz um desconforto. Se eu disser para você que se você estiver adulterando hoje, é pecado e você vai para o inferno, vai causar um desconforto. Se eu falar para você que você mente, se você mentiu hoje, você vai para o inferno e é pecado e você se torna uma pessoa chateada porque ninguém quer ser confrontado. Mas pelo poder do Espírito de Deus, amém, nós sairemos aqui transformados. Aleluia. E eu vou lá para trás do livro de Isaías, no capítulo 6. E a minha Bíblia vai dizer para mim que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E eu fiquei pensando, no ano que morreu o rei Uzias, já preguei tanto sobre isso. Já preguei tanto sobre o profeta Isaías, que ele, quando viu a glória de Deus, e eu fiquei olhando quando morreu o rei Uzias. E eu disse, Deus, eu preciso saber o que se passou com o rei Uzias. Por que foi que Isaías só viu a glória do Senhor quando esse rei morreu? Para você que não conhece, você vai aprender um pouquinho hoje. E vai sair daqui dizendo, olha, eu conheço a história do rei Uzias e eu não quero fazer igual. O rei Uzias foi um rei que reinou, está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. O versículo 1 vai começar a relatar a história
esse rei. Uzias, ele era primo do profeta Isaías. Você vai entender o que eu estou falando, porque uma coisa está coligada com a outra, você vai compreender. Uzias era primo de Isaías, e os dois eram da linhagem real. O pai de Uzias e o pai de Isaías eram irmãos, e eles eram primos. E o pai de Uzias, ele foi assassinado, era um rei que estava reinando em Jerusalém. Mas esse rei, ele seguiu o que deu os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor. Mas em determinado momento, igreja, esse rei, ele deixou seu coração se corromper pelos ídolos. E a Bíblia diz que ele foi assassinado. E quando o rei é assassinado, o pai de Uzias é levantado de uma maneira de repente. De repente Deus levanta Uzias. Mas Uzias só tinha 16 anos. Uzias era um menininho. Uzias era um jovenzinho que todo mundo olhava e dizia: nossa, é um menininho ainda. Não tem capacidade, não tem nada de bom para oferecer. Mas o Senhor havia levantado Uzias. Mas Uzias não tem habilidade com armas. Uzias não tem habilidade com guerra. Ele não sabe o que é reinar. Ele não sabe o que é sentar no trono e governar uma nação. Mas Deus levantou Uzias, porque Deus, ele não vê como o homem vê. Às vezes as pessoas olham para nós e falam: mas você é tão pequenininho, mas você não tem nem tantas habilidades e capacidades, mas você não fez nem a faculdade, mas você não sabe nem pregar. Olha, você não sabe nem cantar. Quem é você para chegar aqui nesse altar? Quem é você? Você não é nada. Mas olha, quando Deus olha para você, ele fala: eu não estou olhando para quem as pessoas acham que você é. Eu estou olhando para aquilo que eu irei fazer lá na frente na sua vida. Porque o meu Pai é grande, eu farei diferente. E quando os dias ele começa a reinar, a Bíblia diz que ele vai ter uma mentoria abençoada. O profeta que está profetizando naquele tempo é o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias era um homem de visão. O reinado de Uzias prosperou inicialmente porque ele andou com um homem de visão. Quem são as tuas amizades, ó igreja do Senhor? Quem são as pessoas que estão dando mentoria para você? Quais são as mesas que nós estamos sentando? Quem são os nossos amigos? São pessoas que estão andando com o Espírito de Deus, ou são pessoas que nos levam para distante de Deus? Aquele menino prosperou porque tinha alguém que tinha a visão de Deus do lado dele. A quem você está buscando para confessar os seus pecados? A quem você deita a cabeça no ombro e conta a tua história? O Senhor me mostrava um espírito de falsidade, um espírito de engano, amizades que não são amizades, que só tem o nome de amizade, mas por trás desce o pau e você desce a lenha. Mas você está buscando, achando bonitinho, procurando nas pessoas erradas aquilo que você nunca vai encontrar. Mas quando você tomar uma decisão de procurar uma mentoria, um homem e uma mulher de Deus para alinhar com a vida, você vai começar a prosperar. Você pensa que é brincadeira, tem gente que não prospera porque está andando com gente que está puxando você para baixo. E aquele menininho andou com aquele rapaz e com aquele homem de Deus. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto você buscar a Deus, você vai prosperar. E a Bíblia diz que aquele menino cresceu e ele começou a guerrear contra os filisteus, contra os amonitas, contra os árabes, contra os meunitas. E a fama dele foi tão grande que até o Egito ouviu falar dele. E o seu reinado foi comparado ao reinado de Salomão, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Você não pode fazer nada e prosperar se Deus não estiver com você. Você não vai chegar a lugar nenhum se Deus não estiver com você. Se os passos que você der não forem direcionados por Deus, você vai fracassar. A boa mão do Senhor estava sobre a vida de Uzias e ele entendia isso.
E a Bíblia diz que aquele menino ele foi prendado, ele cresceu, ele dominava da agricultura, ele dominava dos arsenais de guerra. A Bíblia diz que ele foi tão à frente do seu tempo, irmãos, tão à frente do seu tempo, que ele conseguiu elaborar ferramentas e armas que atiravam pedras. O cara era incrível, mas ele não era incrível por ele mesmo. A Bíblia vai dizer, não a pastora Clara, ele foi muito, a fama dele se espalhou de muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. E olha que Deus falou comigo, filha, eu estou com o coração e a mão estendida para ajudar maravilhosamente o meu povo. Só algumas, porque essas pessoas aqui levantaram a mão e receberam. Eu estou com a mão estendida para abençoar maravilhosamente o meu povo. Eu quero ser abençoado maravilhosamente. O homem cresceu, e o ego dele também cresceu. Porque sabe, quando Deus usa alguém, quando Deus abençoa muito alguém, às vezes a gente acha tão poderoso. Deus me livre um dia chegar e dizer, olha, a pastora agora, o poder da pastora agora, o poder de nada. Quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada sem ele. E aquele homem se acha tão poderoso, e a Bíblia vai dizer que agora o rei Uzias, primo de Isaías, aquele rei espetacular, o cara era um cara, ele entra no santuário e fala, eu vou queimar incenso. Porque eu já fiz de tudo, eu sei de tudo, eu posso tudo, eu vou entrar no santuário, no templo de Deus, e eu vou queimar incenso assim como sacerdote, porque me deu vontade. Irmãos, cuidado, para ter vontades que não cabem a você realizar. Tem coisa que Deus te chamou para fazer, mas tem coisa que Deus não te chamou para fazer, fica no teu lugar. Se detenha no teu lugar. Procura o teu lugar. Procura a tua turma. Na minha terra vai dizer assim, vai procurar a tua turma. Cada coisa é o reino de Deus, cada coisa no seu lugar. Não pense você que você pode chegar aqui nesse altar e queimar incenso no lugar do levita, se você não estiver preparado para isso. Não pense o levita que vem queimar também incenso ali no altar, se não estiver preparado para isso. O louvor tem que estar debaixo da unção de Deus, junto com os sacerdotes do altar. Se o louvor saber vir para cantar e tocar com técnica, é só uma música igual a música lá do Bruno Mars. Vai te emocionar, você vai chorar, você vai pular, mas não tem nada de Deus. Mas se o louvor ora, ele jejua, ele saia, aí ele tem técnica, aí a coisa é diferente, aí a coisa muda, irmão, porque para Deus não é como o mundo faz, as coisas para Deus são diferenciadas, nós somos diferenciados, nós não podemos fazer o que afeta o nosso coração, mas o que a direção do povo poderoso nos manda fazer. Ele foi queimar incenso, se achando todo metido. Pisa aqui para tu ver. Depois o Senhor, ele vai permitir que coisas aconteçam, não é porque ele castiga, é porque ele é justo. E ele vai lá no incenso, mas a Bíblia diz, meu Deus, no versículo 17 do capítulo 26 de 2 Crônicas. Porém, eu amo os poréns da Bíblia, porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele. Deus está levantando homens e mulheres com ousadia para ir atrás do diabo e começar a frear e paralisar os projetos dele. Acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Ai, gente, ultimamente tem surgido aí um bando de gente frouxa, de gente descomprometida, de gente que tem medo de falar a verdade. A palavra de Deus tem que ser pregada com verdade e firmeza. Está errado, é errado. Vai ficar caindo de mim? Tchau, vai embora. Eu vou deixar a igreja, eu vou sair. Eu quero ver como é que o pastor vai fazer. Você não é insubstituível. Deus levanta outro. Deus levanta outro. Se eu parar de pregar e se eu não vou mais para a igreja, Deus levanta outro pastor para pregar aqui nesse altar. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. Que Deus levante homens e mulheres com firmeza para confrontar os pecados. Porque Deus está derramando poder sobre a igreja dele. E eu vim aqui hoje eu vim aqui
Então Uzias se indignou. Ele tinha um censário na mão para queimar o incenso. E no momento que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra saiu na sua testa. Na hora, Deus marcou aquele homem de lepra. Um homem poderoso, um homem inteligente, um homem capacitado, um homem cheio de Deus. Agora está marcado de lepra. Agora está limitado. E a Bíblia diz que depois em seguida ele não pôde retornar para o trono. Ele não pôde voltar a ser rei. Ele teve que ir para um lugar isolado onde os leprosos ficavam. A Bíblia diz que ali ele morreu. E aquele rei que agora era a segurança de Jerusalém, igreja, está onde? Na casa de leprosos. E em seguida está como? Está morto. Porque a estabilidade do reino de Uzias tinha caído por terra. E quando o trono está vazio, e quando o rei morre, o povo padece. O desespero toma conta do povo. Imagina você comigo, quando Moisés morreu, o desespero do povo para atravessar, para tomar posse da terra prometida. Se Deus levanta Josué, como é que ia ser? O povo se desespera por muita coisa. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Se alguém chegar com uma história aqui, lá no Instagram, ou então no jornal, e dizer assim: um novo vírus está vindo por aí, já vai gente entrando em pânico, se descabelando. 2025 vai ser um ano terrível, meu Deus. Ai, o que será de mim? Já começa a bater um desespero, já começa a bater uma agonia, e aquele vucu-vucu, aquele rebuliço todo, porque o povo precisa de um ídolo físico, uma presença física para tocar em cima dele. A minha segurança está aqui. E foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías profetizava. No capítulo 1 você vai ver que Isaías profetiza com muita propriedade, porque ele fala assim: eu constituí filhos e os criei. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que lhe dá comida, mas o meu povo não me conhece. Assim diz o Senhor. Profecia dura, irmãos. Profecia dura. Deus olhar para você e comparar você com um animal e dizer: um animal tem mais sabedoria do que você. O animal conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Como é que nós não conhecemos a Deus, irmãos? Não conhecemos a Deus apenas de culto. É muito bom a gente sentir a glória de Deus, a presença, o louvor, a palavra, mas nós conhecemos a Deus quando saímos por essas portas. Aí mostra, revela quem é você e quem eu sou, o nosso caráter. E Isaías começa a profetizar, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa: eu gosto muito de pregar dentro da palha. Eu gosto de meter chicote nas costas mesmo, eu gosto. Mas é muito bom eu apontar o teu erro. É muito bom eu profetizar para você. Agora vai profetizar para mim, para a Clara? Olha, Clara, você está errada. Olha, Clara, é você. Isaías profetizava com segurança e estabilidade, porque ele tinha as costas quentes. O priminho dele era rei de Jerusalém. O priminho dele era uma pessoa que tinha autoridade. Então é muito bom eu falar o que quiser com você e depois tchau, vou correr, vou pegar minhas coisas, vou para Braga e ninguém me deu. Glória. Nem moro em Guimarães. Porque depois vocês vão pegar, depois do culto, vão pegar essa pastora e não vão. Eu vou correr no meu carro e vou para casa. A segurança que nós temos nas coisas, nas pessoas, nos levam a perder a sensibilidade de ver a glória de Deus. Isaías confiava em Uzias piamente. O povo confiava em Uzias piamente. Aquele homem era a segurança de Jerusalém. Aí o povo está desesperado, está todo mundo aperreado. Mas ele não fala aperreado, isso vai ser esse termo, aperreado. E não havia mais solução. Aí a minha Bíblia me diz no capítulo 6, no livro de Isaías, se você quiser abrir comigo para receber dessa glória. Aleluia. Isaías 6. Quando não há mais saída para Jerusalém, quando não há mais ninguém no trono de Jerusalém, Uzias morreu. A Bíblia diz que Isaías, ele olha para cima e vai dizer assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, quando eu perdi tudo, quando o trono de Uzias estava vazio, quando as minhas forças se acabaram e as possibilidades humanas foram todas anuladas, quando as portas se fecharam,
Quando Isaías olhou para o trono do céu, a Bíblia diz que o trono do céu estava em movimento. Oh, aleluia! E ele olha e ele vê um trono, mas não tem, o trono não está vazio. Pelo contrário, diferente do trono da terra, o trono do céu está preenchido, está sentado, uma presença tremenda, uma presença grandiosa, aleluia! Oh, meu Deus! E sobre esse trono estava sentado, e as abas das vestes daquele que sentava no trono enchia o templo. Era grandiosa aquela presença, não era uma presença qualquer. Oh, e ele olhava e disse: o que é isso? Oh, Jerusalém, você pode ver, o trono está, aleluia, ele está sentado no trono, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está sentado no trono. Pode todas as portas se fechar para você, mas o trono do céu não está fechado. O trono do céu estava em movimento. E os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam e eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo! Eles não clamavam, não era nem para ele, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Ele é santo, Ele é santo, 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 uns para os outros, sabe por quê? Eles entendiam: é o meu Pai, é o meu Deus, é o meu Rei, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, diga que Ele é santo, olha para o lugar e diz: Ele é santo, Ele é santo, 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 é o Senhor, e agora como é que vai ser? E agora como é que vai ser? Não tem rei. Estamos perdidos. Tem rei no trono do céu. Como é que vai ser, Isaías? Aí Deus escuta. Porque Jeremias 33 diz o quê? Clama a mim. Cadê os reis? Clama a mim. E anunciarei. Firmeza, que você não sabe, mas você vai saber. Não se preocupa, Jerusalém. Aí no capítulo 9, no versículo 16, Deus fala para Isaías: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quem é esse Isaías? Oh, aleluia! Quem é esse pastor Clara? O seu nome é maravilhoso. Conselheiro, aleluia! Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É Jesus Cristo. O Messias governa essa igreja. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, governa a minha casa.
Os oráculos eram certeiros. Deus não erra. Isaías recebia o oráculo e lançava para o povo. O povo não entendia. Porque um menino nos nasceu. Cadê o menino? Cadê o bebê? Não tem bebê. Isaías é tido como louco. Às vezes nós vamos ser tidos como malucos. Por conta desse evangelho que traz loucura para esse mundo. Mas para nós é poder de Deus. Isaías profetizava de um jeito que ninguém entendia. Ele já estava falando do Messias e ninguém entendia, mas o que é que ele vai fazer? E lá no capítulo 35 vai dizer: quando ele chegar, o deserto e a terra seca se alegrarão. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam, ó mãos frouxas, e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, igreja. Sejam fortes, igreja do Senhor. Não tenham medo. E aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. E então se abrirão os olhos dos cegos, meu Deus. E então se abrirão os olhos dos cegos, aleluia. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Vocês estão entendendo? Quando Ele vier, as coisas vão mudar. Aquele que é cego vai começar a enxergar. Aquele que não escuta vai começar a escutar. Oh, meu Deus. E os coxos saltarão com as costas. Os coxos saltarão com as costas. Igreja, isso é poder de Deus. Poder de Deus vai ser derramado nessa igreja. Para milagres acontecerem. Os coxos saltarão. E a língua dos mundos cantará. E a língua dos mundos cantará. Coisa que você nunca viu, você vai ver. Coisa que você nunca sentiu, você vai sentir. Porque o Messias já chegou. Ele já veio, aleluia. Ele já é, aleluia. Pois arrebentarão o deserto e ribeiros de Moed. A areia escaldante transformará em lagos e a terra sequinha macia de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juros. Onde os chacais costumavam viver. Você sabe o que é um chacal? Um bicho que se alimenta da pudrice do outro bicho. Ele espera o bicho morrer, ele fica olhando a miséria, o bicho morrer até o final, ele fica esperando ele morrer, uma morte sofredora, de sofrimento, e depois que o bicho vai morrer, ele vai comer, e ele ali vai se deliciar com a desgraça do outro. Vocês nem imaginam o quanto de chacais tem ainda na terra nos dias de hoje. Pessoas que se alimentam da miséria, da derrota do outro. Quando alguém vê você cair, tem gente que é assim, porque nem todo mundo é trigo. Nem todo mundo está do teu lado, nem todo mundo quer ver você feliz. O diabo também usa. E tem pessoas que querem olhar e ver a sua derrota. O diabo tem olhado para nós e pensado: ele vai desistir, ela vai parar, ele não vai fazer mais. Mas o Senhor fala: olha, onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva, não haverá mais chacal. Deus está gravando agora no reino espiritual a boca do leão, a boca do devorador. No reino espiritual, o Senhor está dizendo: eu estou gravando. Porque começará a nascer a erva com cana e juntos, aleluia. Irmãos, 700 anos depois dessa profecia se passa. E Jesus, ele vem ao mundo. E ele nasce. E ele começa a ser perseguido por Herodes. E com 12 anos ele vai no templo, na sabatina, e ele já participa do templo. E até os 29 anos de Jesus aqui na terra, nada acontece relativamente a ele. Ele é apenas o filho do carpinteiro. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 4 do livro de Lucas, que Jesus ele vai para o deserto, passar 40 dias no deserto. E quando ele chega no deserto, ele é levado pelo Espírito, impelido pelo Espírito Santo do deserto. E ele é confrontado por Satanás. E a Bíblia diz que ele vence Satanás.
Quando você vence o pecado, você fica cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você diz não para o diabo, você fica cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo de fechar as brechas que o diabo tem retirado nele. E aí começa o ministério de Jesus e ele vai para Nazaré, ele vai para a sua terra, ele vai para o meio do seu povo. E quando ele chega no meio do seu povo, a Bíblia diz que ele entra no templo. E quando ele entra no templo, lhe é dado o rolo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e Jesus ele abre aquele rolo e ele começa a ler: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia! E apenas essa palavra, irmãos, que ele lê, ele levanta um confronto no meio dos seus, aquele que não era nada. Como é que pode um carpinteiro agora gerar tanta polêmica, tanto confronto? Sabe por quê? Porque quando você tem a presença de Deus, você começa a incomodar o inferno. Quando você tem a presença de Deus, você começa a confrontar. Por isso que eu digo, irmãos, evangelho é confronto. Se você vier aqui e eu dar um tapinha nas suas costas e você for embora, você está sendo enganado. Mas quando eu estou aqui pregando e você é confrontado, essa cadeira se mexe com você aí, você está sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho é confronto. Jesus bateu de frente com os seus. A Bíblia diz que o seu povo não gostou das palavras dele, a pregação que ele levou, e pegaram ele, queriam jogar ele por um monte, queriam derrubar ele lá embaixo, mas ele conseguiu sair, o seu ministério alavancou, e ele não desistiu. Ele deu cada passo nesses 3 anos do seu ministério, e ele continuou aquilo que ele tinha para fazer. E quando ele termina, os líderes religiosos daquele tempo, não satisfeitos, estão encerrando a pregação, não satisfeitos com aquilo que Jesus estava fazendo, eles tentam matar Jesus e eles conseguem. E eles penduram Jesus numa cruz, no madeiro, e eles olham para ele e ele morre, tudo está consumado. E eles dizem: agora acabou, vencemos ele, ele é só mais um mito, é só mais uma história. Isso vai passar, daqui a pouco acaba. Mas não, ele vai no primeiro dia, no segundo dia, aleluia, no terceiro dia, todo mundo está pensando que nada está acontecendo, mas Jesus está lá descendo na região das trevas, pegar a chave da morte, pegar a chave do inferno, e depois subindo com poder, subindo com autoridade. Ele veio, no terceiro dia ele ressuscita, e no terceiro dia ele é. E aqueles que estavam com ele agora, um traiu ele. Não conheço ele, sei não quem é. Você é crente, irmão? Eu? Não, simpatizantes. Eu gosto da igreja, uma pastora mãe tão legal. Ah, não, você vai de igreja assim, é tranquilo. Eu vou lá, assim, eu gosto do louvor, sabe? A Raquel canta bem. Eu me adoro uma guitarra, meu
Que poder é esse? Poder que cura, poder